Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar expoentes fracionários, que está na página 109. Vamos olhar a propriedade aqui que o livro apresenta para nós? Ele fala assim, ó. Quando eu tenho um número A com expoente fração mn, eu quero transformar esse número em raiz. Se vocês observarem aqui, o numerador, que é o número de cima, ele virou a potência aqui. E o denominador aqui, ele virou o índice. Então, se vocês observarem, para eu transformar o número com o expoente em forma de fração para a raiz, vocês percebem que eu vou ter que deslocar, né, esses dois números aqui na estrutura do radical. Mas vamos relembrar uma informação antes da gente continuar a nossa conta. Quando a gente fala em operação inversa, a gente tem que lembrar que a potenciação, né, ela é operação inversa da radiciação. Ou seja, se eu tenho 6 ao quadrado, 36, raiz quadrada de 36, eu vou ter 6. Ou seja, o que nós vamos reforçar aí de informação para nós? Se eu tenho um número na potenciação, ou seja, na potência, tá? A operação inversa, que ele vai apresentar para nós da raiz ou da radiciação, tá? É esse número que nós vamos ter. Ou seja, se eu elevo ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada. Então, por isso que a gente fala que são as operações inversas. Mas vamos olhar agora de novo com essa informação da apostila, ó. Ele trouxe para nós que se eu quiser transformar um número com expoente em forma de fração, eu vou ter que deslocar, né, no caso, numerador para o lugar da potência e o denominador no lugar do índice. Vamos ver então como é que fica? Aqui em cima nós temos o exemplo, né? 5 elevado a meio. Então, como que ficaria essa conta? Então, eu tenho 5 elevado a meio, tá? Eu vou transformar ele na raiz. O que a informação falou para nós? Ela falou o quê? Que um número vai ser transformado no índice e o outro número vai ser transformado na potência, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai relembrar, pessoal? É como se fizesse esse movimento para o número aqui, tá? Então, faz de conta aqui que nós vamos construir a nossa raiz, tá? Então, o que vai acontecer? Esse 2 aqui, ele vai passar para o lugar do índice. Então, eu vou ter raiz quadrada. Então, se o 2 veio para cá, pessoal, quem vai ficar como a potência no 5? Vai ficar o número 1, tudo bem? Então, vamos fazer novamente para vocês entenderem o que a gente modificou de número? Então, vamos lá. Eu tenho 5 com o meu número 1, tá? Sobre 2. Então, 1 sobre 2, porque ele vai ser meu expoente em forma de fração. Então, eu vou transformar ele em raiz, tá? Então, o que aconteceu? Esse número que era denominador, ele virou o índice, e o número que era o numerador virou o expoente aqui. Tudo bem? Então, nesse caso aí, pessoal, é só eu transformar, né? Transformar o numerador 1 como expoente e o denominador como o índice. Então, essa é a transformação que a gente consegue fazer. E se fosse o contrário? Vamos pegar um exemplo se fosse o contrário? Então, vamos lá. Faz de conta que eu tenho 3, raiz de 3, e eu quero transformar agora ela em expoente fracionário, tá bom? Então, como que seria isso? Não aparece nada, eu sei que vai ser 2.
Se o número é 3, quer dizer que o expoente dele é 1. Então, o que a gente já pôde observar aqui? É como se houvesse agora esse movimento aqui agora, tá vendo? Então, eu vou ter que o expoente vai virar o numerador e o índice vai virar o denominador, tá bom? Vamos pegar outro exemplo. Se eu tenho raiz quadrada de 8. Então, raiz quadrada de 8, a mesma coisa. Se não aparece nada, eu sei que é 2. E se é 8, eu sei que é 1, porque 8 vezes 1 vai ser 8, tá bom? Então, agora eu quero transformar isso aqui, tá, com o expoente fracionário. Então, vamos lá? Esse é o movimento que nós vamos fazer. Então, o que nós vamos analisar agora, pessoal? O número que era o expoente vai virar o numerador e o número que era o índice vai virar o denominador. Tudo bem? Vamos voltar na apostila para a gente olhar os exemplos. Então, nesse caso aqui, pessoal, ele tem aqui, né? 5, 3 sobre 2. Por que virou raiz com o 5 e o 3 só? Porque esse 2, né, virou o índice e como é raiz quadrada, a gente não precisa colocar, tá certo, pessoal? Então, essa é a transformação que a gente consegue fazer de um expoente fracionário para uma raiz, tudo bem? Com essa informação, vocês conseguem fazer esses exercícios da página 109 e da página 110, pessoal, o que vai aparecer de diferente, mas também nós já estudamos? A fatoração com outros números. Lembra na aula passada que a gente falou, se eu tirasse raiz quadrada, eu ia fazer a fatoração e agrupar de 2 em 2? Ora, se eu quero raiz cúbica, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agrupar de 3 em 3. Tudo bem? Para que serve isso, pessoal? Para eu depois cortar e chegar no resultado aqui. Então, se nós olharmos, 5.832 vai ser 2 à terceira, 3 à terceira, 3 à terceira. A gente vai cancelar esses expoentes com índice, aí nós vamos multiplicar. 2 vezes 3 vezes 3, 18. Ou seja, raiz cúbica de 5.832 vai ser 18. Nesse caso, pessoal, se é raiz quarta, a mesma coisa. Nós vamos fatorar pelos primos, tá? E aí eu vou agrupar o quê? De 4 em 4. E aí nós vamos olhar aqui. Raiz quarta de 1.296. 2 à quarta, 3 à quarta, a gente vai cancelar. E aí nós vamos fazer a multiplicação de 2 vezes 3, que vai dar 6. Tudo bem? Então, com essas informações também, vocês conseguem fazer os exercícios da página 110. Bons estudos e até a próxima, pessoal!